bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer pra vocês mais um caso para o quadro Por Trás da Fita Amarela. Se vocês não assistiram os outros vídeos, eu criei uma playlist, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever, de deixar o like e me seguir lá no Instagram. Eu vou contar pra vocês hoje o caso de Dorothea Puente. Ela nasceu em 1929 em San Bernardino County, na Califórnia. Os pais dela eram alcoólatras e muito violentos. Eles abusavam sexualmente dela constantemente. Ela era um mero objeto sexual pra ele. Quando ela tinha 4 anos de idade, o pai dela faleceu, e quando ela tinha 6 anos de idade, foi a mãe dela falecer. Como ela ficou órfã, ela teve que acabar entrando pro sistema e foi enviada pro orfanato. Pouco tempo depois, ela foi adotada por parentes que moravam em Fresno, na Califórnia. E lá ela começou a ter uma nova vida. Ela ficou tão abalada com os casos que aconteceram com ela quando criança que ela meio que esquecia isso. Ela nunca contava para as pessoas o que realmente tinha acontecido. Ela dizia pra todo mundo que ela tinha nascido no México, e quando alguém perguntava dos pais, ela meio que começava a falar de outros assuntos pra tentar evitar isso. Em 1946, com 17 anos, ela até casou pela primeira vez, só que o seu marido morreu cedo. Ele morreu 2 anos depois do casamento, devido a um ataque cardíaco. E nisso ela acabou ficando desesperada por dinheiro, ela precisava de dinheiro pra se manter. Ela começou a emitir cheques sem fundos. Pouco tempo depois, obviamente, ela foi descoberta e ela acabou sendo presa pela primeira vez. Quando ela saiu em liberdade condicional, ela acabou engravidando de um homem que ela nem sabia o nome. E pelo fato de não ter condições financeiras para cuidar de uma criança, ela deixou a criança em uma instituição de caridade. E aos 23 anos de idade, ela se casou pela segunda vez. O seu marido era um homem chamado Axel John Hanson. E assim como o pai de Dorothea, ele era alcoólatra e muito violento, então ela sofreu muito nas mãos dele. Com 31 anos de idade, ela foi presa pela segunda vez por prostituição. Ela permaneceu só 90 dias na cadeia e saiu logo em seguida, e foi presa pela terceira vez. E aí, quando ela saiu da cadeia, ela continuou fazendo algumas coisas ilegais, só que de baixo potencial ofensivo, então nada muito grave. E o que acabou diminuindo mais ainda quando ela conseguiu uma posição de auxiliar de enfermagem ao cuidar de pacientes idosos e com deficiência. Ela levou tão a sério essa função dela que ela começou a gerir algumas instituições de caridade. E com 37 anos de idade, ela finalmente se divorciou de Axel John Hanson e casou pela terceira vez com um homem chamado Roberto, na cidade do México. Ele tinha apenas 19 anos e pela diferença de idade ele acabava sendo muito infiel. Ele sempre queria mulheres mais jovens. E 2 anos passaram e eles se divorciaram. Ela também não aguentava mais aquela situação, sempre sendo traída. Logo quando se separou, Dorothea assumiu a gerência de uma instituição de caridade. Ela concedia abrigo e alimentação para idosos, moradores de rua, todo mundo que precisasse de ajuda. Só que os vizinhos, eles começaram a estranhar um pouco, porque tinha um homem que ela chamava de chefe, que também era um morador de rua, e ele sempre estava cavando na casa dela. Eles não entendiam por quê. O que era o chão do porão foi coberto por laje, e quando o chefe terminou o trabalho dele, ele simplesmente desapareceu. Ninguém mais viu ele na região, o que foi muito estranho, ninguém entendeu o que tinha acontecido, mas meio que foi deixado de lado, porque como ela era uma mulher que sempre estava ajudando as pessoas, todo mundo meio que via ela como uma pessoa boa. Aos 47 anos de idade, Puente arranjou mais um companheiro chamado Pedro Montalvo, e ele também sofria de alcoolismo e era muito violento. Só que essa reunião, ela, diferente das outras, não chegou a durar 1 ano. Ela se separou logo em seguida, e desesperada com a situação, ela precisava de dinheiro e ela começou a frequentar bares à procura de homens idosos que já recebessem a aposentadoria, e voltou às suas práticas fraudulentas. E depois de acusada de 34 crimes, ela voltou pra prisão. Com 52 anos de idade, quando ela já tinha saído da prisão, ela alugou uma casa na F Street, número 1426, em Sacramento, na Califórnia, que passou a funcionar como uma pensão. Era meio que o que ela fazia na outra casa de 16 quartos, ela fazia nessa. Ela acolhia as pessoas que precisavam, dava abrigo e comida, e vida que segue. Só que nesse local foi onde os crimes dela realmente começaram a ficar graves. A sua primeira vítima foi sua amiga Ruth Monroe, que tinha 61 anos de idade na época. Ela morreu envenenada por paracetamol. E quando questionada, Dorothea apenas disse que ela estava sofrendo por depressão após terminar o relacionamento. E os policiais simplesmente acreditaram e consideraram o caso um suicídio. Semanas depois, ela foi acusada de ter drogado com veneno e furtado um dos seus clientes na própria pensão. Ela ficou 3 anos presa. Nesse tempo que ela ficava presa, ela começou a trocar cartas de amor com um idoso de 77 anos chamado Everson Gilmouth. Quando ela foi solta, Everett estava esperando ela fora da prisão com sua caminhonete,
e eles começaram a viver juntos. O relacionamento deles desenvolveu tão rápido que pouco tempo depois eles já estavam falando em casamento. E eles abriram uma conta conjunta pra alugar a casa que Dorothea morava antes de ser presa. O tempo passou e Puente acabou contratando um cara chamado Ismael Flores. E ela pedia pra instalar painéis de madeira na casa dela. E quando ele meio que foi percebendo, ele tava formando alguns caixões. E ele achou muito estranho aquilo, ele perguntou pra que servia aqueles caixões. E ela falou apenas que era pra armazenar livros antigos que ela tinha. Quando o trabalho foi finalizado, passou um tempo e Dorothea passou a contatar ele. Dessa vez ela queria que ele se livrasse desses caixões. Esses caixões eles tinham um cheiro muito forte. E quando ele perguntou novamente, quando ele perguntou, ela disse que era apenas lixo, que ela tava querendo jogar fora. E ele acabou descartando em qualquer lugar. Pouco tempo depois, um pescador encontrou um desses caixotes e ele sentiu um cheiro muito forte de decomposição. E quando chamou a polícia, eles viram que realmente tinha um corpo em decomposição ali. E curiosamente, o Everson Gilmore, ele estava desaparecido. Quando a família de Everson ligou pra Dorothea, ela disse que ele tinha desaparecido por conta de uma doença, o que, né, não faz muito sentido, porque ele teria desaparecido porque estava doente. Provavelmente ele gostaria de ficar com a família, né? E aí, quando questionada, ela começou a escrever cartas dele para a família, dizendo que ele tinha desaparecido porque estava doente. E as pessoas simplesmente acreditaram. Com o desaparecimento de Everson, Puente acabou fazendo as melhorias na pensão e começou a receber mais inquilinos. A maioria eram idosos e deficientes mentais. Todos os meses ela recolhia o valor que o governo dava para essas pessoas e acabava recolhendo mais do que seria necessário, porque ela dizia que ela tinha que pagar impostos. Como eles eram pessoas idosas ou pessoas deficientes, eles não questionavam, eles apenas pagavam mais dinheiro pra ela mesmo assim. E nisso ela ia enriquecendo. Só que ela tinha criado a pensão pra ajudar eles não estavam mais recebendo ajuda nenhuma. Ela realmente só estava fazendo aquilo por dinheiro. Ela não estava mais ligando para a saúde de ninguém. Quanto mais pessoas ela recebia, ela entendia como mais dinheiro ela estaria recebendo. E sem esses cuidados que eles precisavam, muitos voltavam para a rua, acabavam voltando para a vida das drogas. E os outros que não iam embora simplesmente começaram a desaparecer. E Dorothea foi capturada por acaso quando um detetive chamado John Cabreira resolveu visitar a pensão à procura de um homem chamado Burt Montoya, que era um homem esquizofrênico, dado como desaparecido por sua assistente social, que tinha levado ele lá pra pensão. E Cabreira não notou nada incomum na casa, tava tudo certo, mas aí quando ele foi pro jardim, ele percebeu que tinha uma terra mexida recentemente ali, e ele só por curiosidade acabou cavando e nisso descobriu um corpo. E a partir desse momento a casa virou uma cena do crime. No dia seguinte, um grupo de policiais e peritos forenses foram até o local e encontraram mais 7 corpos. E Dorothea estava acompanhando a situação toda, assim, no canto, apenas olhando, como se nada estivesse acontecendo, como se não tivesse encontrado 8 corpos enterrados no quintal dela, sem expressão nenhuma, apenas observando. E uma coisa que eu não entendi como aconteceu, os policiais simplesmente falaram que ela poderia ir tomar café se ela quisesse, e ela foi, só que no caso ela não foi tomar café, né? Ela fugiu pra Los Angeles, só que ela foi pega na mesma hora praticamente, porque eles já tinham soltado os noticiários o que estava acontecendo, e um homem que estava em um bar viu ela e ligou pra polícia. Imediatamente ela foi presa, e depois eles acabaram descobrindo que a maioria de suas vítimas elas tinham sido envenenadas, e ninguém conseguia entender como uma idosa que era tão adorada em Sacramento tinha feito tudo isso. Uma pessoa que tinha criado uma pensão pra cuidar das pessoas tinha matado todo mundo. Após 4 anos de coleta de evidências, o julgamento foi marcado para fevereiro de 1993. E ela foi acusada de 9 homicídios. Condenada, ela foi encaminhada para a prisão estadual California Women's Facility, localizada em Chowchilla, na Califórnia. E ela ficou lá até os seus últimos dias. Ela morreu em março de 2011, com 82 anos, por causas naturais. E durante a estadia nesse complexo prisional, ela acabou fazendo amizade com o artista Shane Bugbee. E a partir das cartas enviadas por Dorothea, ele originou um livro de receitas culinárias chamada Cooking with a Serial Killer, publicado no ano de 2014. Esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e de me seguir lá no Instagram. Semana que vem estarei aqui com mais um caso pra vocês. Beijo!